Oi pessoal, tudo bom? A gente vai voltar a falar um pouquinho sobre a arte grega. A gente viu um pouco nas nossas aulas sobre a arte grega, sobre a construção do que a gente chama de Grécia Antiga, e hoje a gente vai aprofundar um pouco mais sobre o que é a arte grega, o que foi a arte grega, e como ela se divide, e de que maneira a gente pode estudar. A primeira questão que a gente pensa quando a gente fala sobre arte grega é que a arte grega traz pra gente aquela ideia de arte clássica. Quando a gente vê a arte egípcia ou a arte na Mesopotâmia ou qualquer arte mais antiga que a grega, a gente normalmente para pensar um pouquinho que aquilo parece distante da gente, aquilo parece diferente, quem fez isso, o que quis dizer com essas formas, com essas posições e tudo mais. Só que quando a gente fala da arte grega, de alguma maneira aquilo parece muito próximo da gente, aquilo parece muito mais real, muito mais parecido com o que a gente vê normalmente na realidade. Entretanto, se você parar para analisar, a gente não vê pessoas parecidas com estátuas gregas o tempo inteiro na rua. Isso não é comum. Tanto que existe um padrão de beleza chamado padrão de beleza clássico, que se aproxima um pouco das esculturas gregas. Mas a verdade é que aquilo ali não se aproxima de verdade com o nosso cotidiano. Aquilo se aproxima de verdade com o que a gente costuma conceituar como arte clássica. Mas o que seria a arte clássica? Quando a gente analisa o conceito de arte clássica, normalmente vem na nossa cabeça imagens da arte grega, da arte romana e do renascentismo, talvez também do neoclassicismo, que são movimentos que vieram depois do conceito clássico de arte da Grécia, mas que estão frequentes na nossa imaginação, no nosso imaginário, como arte realmente nos padrões clássicos. O que a gente tem nessas imagens? A gente tem imagens muito próximas da realidade, mas de uma realidade estilizada, uma realidade melhorada, uma espécie de Photoshop que a gente vê dentro da arte. As esculturas gregas, elas não vão retratar a realidade, elas vão pegar a realidade, tentar reproduzir com o máximo de fidelidade possível, e depois que isso estiver pronto, que essa imagem tiver, a ideia dessa imagem real estiver pronta, estiver realizada, eles vão aperfeiçoá-la, eles vão tentar torná-la ainda mais bela, mesmo que para isso eles fujam um pouco da realidade que eles estavam buscando. Esse é o conceito de arte clássica. Para a gente entender a arte grega, que é onde vai nascer o que a gente chama de arte clássica, é preciso a gente entender que a Grécia, ela não era antigamente, quando essa arte surgiu, um país. Não era como é hoje, um país com capital e tudo mais. Na verdade, a Grécia era formada por uma série de pequenas cidades, né, que eram as chamadas polis, as cidades-estados. Esses povos, eles tinham comportamentos diferentes, culturas diferentes, mas muito próximos entre si. O que eles tinham de similaridade era a língua, as crenças, né, a religiosidade. Todo mundo já ouviu falar alguma coisa de mitologia grega, tem alguma noção do que seria a mitologia grega, e também tem outras questões pequenas de comportamento, de cultura, de festas, de maneira de se portar perante o mundo, de enxergar o mundo, que eram parecidas entre essas cidades. Afinal, elas foram fundadas por povos distintos, mas que conviveram durante muito tempo, então se tornaram muito parecidos. Uma maneira da gente conseguir entender as diferenças e semelhanças dessas cidades é a gente imaginar essa realidade, por exemplo, aqui no Brasil. Se a gente analisa o comportamento de uma pessoa, de um grupo de pessoas que vive no Amazonas, comparado com um grupo de pessoas que vive em São Paulo, com um grupo de pessoas que vive em Salvador, um grupo de pessoas que vive em Curitiba, a gente vai ver que são comportamentos diferentes, embora muito parecidos. Dá pra gente entender que aquelas pessoas fazem parte de um grupo grande, entretanto, elas são diferentes entre si. Então, é da gente presumir também que essa cultura, tudo que vai ser gerado, a arte que vai ser gerada por esses povos, são artes diferentes. Não vai ser sempre a mesma coisa, não vai ser sempre igual. Essa ideia que a gente tem quando imagina a arte grega como uma coisa que não mudou, que é exatamente aquilo durante um longo espaço de tempo,
por vários povos diferentes, né, por várias cidades diferentes, isso não existe, elas tinham diferenças. Esses diferentes povos, eles vão ter entre si diferenças e semelhanças. As principais semelhanças estão na cultura de maneira geral, como a religiosidade, o idioma, e a maneira de enxergar a vida e até a morte. O que eles vão ter de diferente vai ser normalmente no dia a dia, no comportamento perante a pequenas situações. Essas diferenças elas podem vir a ser um problema. A gente vai ver que isso acontece em um determinado período da história da cultura grega, que é a Guerra do Peloponeso, e a gente tem as semelhanças que vão juntá-los em algum momento também. A gente vai ver através das guerras médicas, né, do período das guerras médicas. Então eles vão ser um grupo de pessoas que ainda assim é subdividido em outros pequenos grupos. Essas subdivisões vão gerar as diferenças, né, e quanto grupo de maneira geral eles vão gerar as semelhanças. Para fins de estudo, a gente não vai subdividir esses grupos. A gente vai analisar como um todo, mas é importante que vocês tenham na cabeça de vocês que sim, são vários grupos diferentes vivendo num espaço muito próximo durante um longo período de tempo. Para a gente poder entender melhor toda a história grega dentro da arte, a gente costuma subdividir a história da arte grega em 3 fases. Essas fases são o período arcaico, seguido pelo período clássico e depois seguido pelo período helenístico. A primeira fase da arte grega e da história grega é o período arcaico. O período arcaico ele vai durar do século 7 a.C. ao século 5 a.C. Esse período, na verdade, ele vai ser o período de formação das cidades-estados gregas, das polis gregas. Esse período ele vai ser muito importante na arte porque ele vai mostrar uma influência muito grande da arte mesopotâmia e principalmente da arte egípcia. Todo mundo que conhece, tem uma mínima noção da arte egípcia, sabe que a arte egípcia ela apresentava imagens do que a gente considera estático, parado, aquelas figuras de pessoas normalmente paradas. Essa posição estática que a gente vai ver de uma maneira muito solene nas pinturas e na escultura egípcias, a gente vai ver de volta na arte grega, principalmente através da figura do kouros. O que eram os kouros? O kouros, ou kouroi, era uma escultura feita em homenagem a uma pessoa falecida. Né? O kouros, especificamente, ele era a figura de um jovem, de um homem jovem que tivesse falecido, ainda na idade da juventude. Se a gente parar para prestar atenção, existem vários kouros feitos durante o período arcaico, mas todos são muito parecidos. Então a gente sabe que não se trata ali de um retrato do falecido. Ele era feito em homenagem a um homem que morreu jovem, mas ele não se tratava exatamente de um retrato, porque todos eram muito parecidos. O kouros, ele normalmente era uma figura muito alta. Tem kouros de 1,80 m, tem kouros de 2 metros, tem alguns kouros bem grandes mesmo, que eram feitos na pedra, mostrando um homem em posição estática, normalmente dando um passo para frente, com as mãos bem rentes ao corpo. Assim como o kouros, a gente também tem a figura feminina, a kore, ou koré. A kore era uma escultura dos mesmos padrões do kouros, só que representando a figura de uma moça que tivesse morrido em idade muito juvenil, idade muito jovem. Uma diferença que a gente pode notar entre a diferença da imagem do kouros e da koré ou da kore é que a kore ou koré ela sempre vai aparecer vestida, enquanto o kouros vai aparecer nu. Essa questão da nudez tem muito a ver também com o padrão de beleza da época. A beleza masculina ela era muito mais apreciada que a beleza feminina. Por isso era comum ver um homem nu numa escultura e não uma mulher. Saindo do período arcaico, a gente entra no período clássico, que é o período mais famoso da arte grega. Ele vai se iniciar com uma guerra vinda por conflitos externos, que são as chamadas guerras médicas. É a guerra entre os povos gregos contra o povo persa, que vai tentar tomar aquele território.
Essa guerra ela vai ter muito a ver com as semelhanças entre essas cidades, a maneira como elas vão se proteger para tentar salvar aquele território da ameaça. E no fim desse período, a gente tem a chamada Guerra do Peloponeso, que vai ser uma guerra promovida por conflitos internos, onde vão se acentuar as diferenças entre esses povos. Essa guerra vai ser provocada justamente pelas diferenças, principalmente entre as cidades de Atenas e a cidade de Esparta, na Grécia Antiga. Esse período ele vai trazer as imagens mais fortes com as quais a gente tem uma identificação maior quando fala de arte grega. Por isso ele vai ser chamado de período clássico, que é justamente o que a gente está falando nesse momento. Esse período vai ser marcado por uma mudança muito grande na escultura grega, que estava muito voltada para aquele padrão egípcio de escultura, de imaginário, para criar um padrão que a gente já vai ter como grego. A gente vai ver um movimento maior. O primeiro exemplo que a gente tem disso daí é uma espécie de couros já produzido na passagem do período arcaico para o período clássico, onde a gente consegue ver um mínimo movimento, um movimento de corpo, que a gente consegue notar um movimento ligeiro de quadril, como se a perna estivesse dando um passo adiante, tivesse também uma quebra na altura do joelho, gerando todo um movimento nessa escultura, e ela vai perder essa aparência tão estática comum na arte egípcia e vai começar a adquirir um aspecto de maior movimento. As principais diferenças que a gente nota entre a escultura arcaica e a escultura clássica é principalmente no material em que elas são feitas. A escultura clássica ela vai ganhar um movimento maior. Só que as esculturas feitas em pedra nessa época tinham uma dificuldade muito grande em ganhar movimento, em ganhar uma expressão de movimento, porque elas se quebravam com uma certa facilidade. E nesse momento, no auge do período clássico, principalmente por uma questão também financeira, recursos financeiros maiores em Atenas, vão ser produzidas com muito mais frequência imagens em bronze e não imagens em pedra. Mas quando a gente fala em arte grega, sempre que vem à nossa cabeça são justamente esculturas de pedra. Como assim no período clássico as esculturas seriam feitas de outro material, como bronze, por exemplo? É importante a gente lembrar que o que a gente tem como referencial da escultura feita em pedra no período clássico normalmente não é uma escultura realmente grega, é uma cópia romana. As esculturas gregas nesse período normalmente elas eram feitas em bronze, que era um material derretido, feito através de moldes e por isso não se quebrava com facilidade, né? Ele, na verdade, era uma espécie de investimento financeiro numa peça, num material nobre que poderia ser derretido depois. E foi o que aconteceu. Quando os romanos chegam na Grécia, boa parte desse material é apreendido e a partir dessa apreensão esse material é derretido e é aproveitado. E antes que se perca completamente a ideia dessas esculturas, dessas imagens, elas são refeitas num material mais barato que a pedra. Por isso que a gente vê muita escultura no período clássico feita de pedra, que na verdade são cópias romanas. As esculturas originais, na maior parte das vezes, se perderam. Não foi o que aconteceu, por exemplo, nessa escultura em que a gente tem uma figura de um homem arremessando alguma coisa. Acredita-se que essa figura seja a figura de Zeus arremessando um raio, mas também é possível que ela seja a figura do Poseidon, né, que seria o deus dos mares, arremessando um tridente. Uma das imagens mais conhecidas do período clássico é o Discóbulo de Miron. O Discóbulo de Miron que a gente conhece, ele é uma cópia romana, feita em pedra. O original já foi perdido, foi feito em bronze. Existem cópias também desse original feito em bronze que podem ser encontradas hoje em dia, mas o original já se perdeu. O que a gente tem como referência principal é o Discóbulo feito em pedra como cópia romana. Talvez uma das maiores perdas na escultura clássica desse período seja a grande Atena feita pelo Fídias. Fídias ele foi o maior escultor grego do período clássico e ele fez uma deusa Atena gigantesca que ficava justamente dentro do maior templo grego, que era o Templo Párthenon, em homenagem à deusa Atena. Esse templo continha uma escultura gigante, feita em madeira, coberta de marfim, pedras preciosas e ouro, e tudo isso foi retirado quando os romanos chegaram,
ou talvez antes, não existe uma garantia muito grande quanto a isso, mas o fato é que se perdeu. O que a gente tem é uma cópia romana. Essa cópia romana, ela foi feita em pedra, e ela é um pouco menor, e ela não tem, obviamente, a mesma qualidade da escultura original, embora ainda possa ser considerada uma grande referência do que foi feito originalmente. Uma coisa importante a gente ter em mente quando a gente fala de escultura grega é que a gente normalmente imagina aquelas esculturas branquinhas, bonitinhas, mas aquelas esculturas elas eram coloridas. A intenção é que elas parecessem vivas. Por isso elas eram coloridas e muitas vezes eram acrescidas joias, brincos, pulseiras, para que elas parecessem figuras reais, figuras da vida real. Hoje em dia toda essa pintura já se perdeu, assim como todos os acréscimos de pedras preciosas já foram retirados. Por isso a gente não consegue ter uma noção exata do esplendor que seria uma escultura grega no período clássico. Saindo do período clássico, a gente entra no período helenístico. O período helenístico vai ser justamente o fim da polis grega, o fim das cidades-estado. Porque, por conta da Guerra do Peloponeso, toda a Grécia vai estar muito enfraquecida. E isso vai ser um grande chamariz para que outros povos invadam a Grécia, principalmente a Macedônia. A Macedônia, que nessa época era governada por Filipe, e a gente tinha como uma grande figura de Alexandre o Grande, que vai chegar tomando todo o território da Grécia. Por conta disso, a gente vai notar muitas interferências estéticas na escultura grega, principalmente por conta dos povos macedônicos. Todas essas interferências do período helênico, elas vão gerar principalmente imagens com muito mais expressividade do que a gente via no período clássico. No período clássico não importava o movimento que uma pessoa estivesse fazendo dentro de uma escultura, o rosto dela sempre parecia muito estático, muito parado, parecia um rosto plácido. Isso não vai acontecer no período helenístico. No período helenístico, o que a gente vai ver é uma expressividade maior. Se a pessoa está com raiva, a raiva vai transparecer na escultura do rosto dessa pessoa. Se a pessoa está triste, também essa característica vai transparecer. O amor, a paz, o que quer que fosse que o artista quisesse passar através daquela imagem, ia estar muito estampado no rosto, no olhar, na maneira da expressão daquela figura. Outra coisa que vai ser muito mais comum nesse período é o nu feminino. As mulheres que até então pareciam geralmente vestidas, elas vão começar a ser representadas nuas. E isso não era uma coisa comum, mas vai se tornar comum a partir do período helenístico, que é uma coisa que a gente vai ver que vai acontecer na arte em vários períodos seguintes, onde a figura da mulher vai aparecer muito mais normalmente, muito mais comumente nua do que vestida. O artista também vai se preocupar que o objeto, a sua escultura possa ser vista de vários ângulos diferentes. O que a gente vai notar são esculturas que a cada ângulo que você olha, ele chama um pouquinho para que você dê a volta em torno dele. Ela não vai ser mais uma escultura que fica colada na parede para você chegar até lá e simplesmente olhar ela de frente. A ideia é que você possa dar uma volta em torno dessas esculturas. E por conta disso também a gente vai ver mais uma característica, que é a formação de um conjunto escultórico. O que significa que você não vai ter apenas um personagem sendo esculpido, você vai ter 2, 3, até 4 pessoas, às vezes esculpidas numa única peça. Entre as peças mais características desse período, a gente pode chamar atenção para a Vênus de Milo. A Vênus de Milo talvez seja uma das esculturas, ou a escultura mais vista no Museu do Louvre, em Paris, na França. Essa escultura apresenta uma mulher, que seria a deusa Afrodite, embora a gente use o termo Vênus, que seria o nome de Afrodite em latim. Seria a deusa Afrodite, a deusa grega do amor e da beleza. Ela não possui braços. Se a gente prestar atenção, um dos seus braços foi cortado propositalmente. O braço original foi colado, justamente para que ele pudesse ser colado caso caísse. Um outro braço, um novo braço, seria acrescentado naquele espaço. Nós não sabemos hoje em dia exatamente em que posição se encontrava a Vênus de Milo antes dela ser quebrada, embora existam várias possibilidades de posicionamento dessa escultura. Outra escultura feita nesse período, e que também é um grande destaque do Museu do Louvre, em Paris, é a Vitória de Samotrácia. A Vitória de Samotrácia também é uma escultura que, além de perder os braços, perdeu a cabeça. Mas existe um movimento muito grande, tanto nas roupas,
quanto também nas asas, apontadas para trás. Pelo seu posicionamento, acredita-se que ela ficava à frente de um navio. As suas roupas se mexem ou parecem se mexer como se o vento estivesse soprando pelo tecido. Também é um grande destaque da arte helenística a escultura O Soldado Gálata e sua esposa. Nessa escultura nós podemos ver o soldado gálata prestes a cometer suicídio após ter matado a sua esposa. Provavelmente essa cena aconteceria durante a invasão de sua cidade. Então, pessoal, é isso. Qualquer dúvida, eu prefiro que vocês entrem em contato comigo pelo mural, porque todo mundo pode tirar as dúvidas juntas. Quem não quiser usar o mural pode usar o e-mail para tirar qualquer dúvida pequena sobre essas questões da matéria que foram passadas agora. Beleza? Na aula que vem a gente vai falar sobre Roma Antiga, na aula seguinte a gente vai falar sobre o Renascimento. E é isso. Até lá. Tchau.